Será que o servidor público consegue aposentar mais cedo e sem limite de idade por conta de atividade insalubre ou periculosa? Eu sou Jorge Fernandes, advogado especialista em servidores públicos e militares, e hoje eu estou aqui para te explicar como funciona a aposentadoria especial para atividades insalubres e periculosas na administração pública. A gente tem que entender que esse tipo de aposentadoria especial ele é só uma das espécies, ou seja, a gente tem outras aposentadorias especiais. Por exemplo, a aposentadoria especial para policial, que a gente já tem aqui uma coletânea de vídeos no canal, inclusive explicando dúvidas e respondendo comentários. Mas hoje eu quero falar sobre uma aposentadoria especial para aqueles agentes públicos que estão em atividades insalubres ou periculosas. Olha só, a súmula vinculante 33 do STF, ela esclareceu muita coisa para a gente. Primeiro, a gente precisava de uma regulamentação específica para ter normas diferenciadas para essas aposentadorias especiais. Entretanto, essa norma nunca chegou. Como consequência, o STF veio e disse, olha, como não tem norma específica para aplicar para os servidores públicos, será aplicada a lei do regime geral que trata sobre a aposentadoria especial. Então, nesse caso, a gente vai estar aqui aplicando a lei que está lá para o regime geral, que é a 8.213, no artigo 57, que fala dessas atividades com um tempo de contribuição reduzido por conta da exposição de agentes insalubres ou periculosos. O que é importante destacar é que tem uma diferença de regra que vai ser aplicada para o servidor que entrou e preencheu os requisitos da atividade insalubre, periculosa, antes da reforma da Previdência. Vai ter diferença de regra para aquele agente que entrou antes da Previdência, mas não tinha preenchido os requisitos ainda da atividade periculosa, e vai ter uma outra regra para aquele que entrou depois da reforma da Previdência de 2019 e ainda está preenchendo os requisitos de atividade periculosa ou insalubre. Vamos falar do primeiro caso? Aquele que entrou antes da reforma da Previdência e já tinha preenchido os requisitos no caso de 25 anos, ou 20 anos, ou 15 anos da exposição a esses agentes insalubres, ele vai ter direito à paridade e integralidade, primeiramente, e ele também vai poder aposentar sem o requisito da idade. De outra via, aquele servidor que entrou antes da reforma da Previdência, mas ainda não tinha preenchido os requisitos de tempo de atividade insalubre e perigosa, ele vai ter que cumprir um requisito da idade. Por exemplo, se a atividade insalubre dele tinha o requisito de ser 25 anos de exposição para dar a concessão da aposentadoria especial, ele vai ter que cumprir 60 anos de idade. Se fosse 20 anos, ele vai ter que cumprir 58 anos de idade. E se for 15 anos de atividade insalubre, ele vai ter que preencher 55 anos de idade. A última e a terceira regra, que é para aquele servidor que entrou depois da reforma da Previdência, ele vai ter que comutar tanto o tempo de contribuição dele normal, quanto com o tempo de atividade insalubre mais a idade. Ele vai ter que comutar isso até chegar a um total de somatório de pontos. Eu não vou explicar aqui no vídeo porque vai ficar muito detalhado e burocrático. É provável que hoje o pessoal que esteja ingressando com pedidos de aposentadoria especial já tenha entrado antes da reforma da Previdência. Então é mais conveniente explicar essas duas primeiras regras. Para o pessoal que entrar depois, ainda vai ter um bom tempo para preencher. Inclusive, essas regras podem mudar. Então não se apeguem muito se você é jovem ainda e não preencheu tanto tempo de atividade insalubre com as regras que tem hoje, principalmente se você entrou depois da reforma da Previdência. Tudo bem, Jorge, eu entendi que eu tenho que ter um tempo especial em que eu estava exposto a agentes insalubres ou periculosos e que esse tempo tem diferença. Mas vem cá, como que eu qualifico esse tempo? É a minha profissão que diz ou é o agente? Ou seja, aquele insumo que gera um prejuízo para a minha saúde? Na verdade, existem os dois tipos de enquadramento. É o que a gente chama de enquadramento por categoria. Então, por exemplo, a sua profissão pode estar enquadrada com insalubridade presumida. E daí é o que a gente chama de enquadramento por categoria. Todas as profissões da saúde estão enquadradas nos 25 anos de exposição a agentes insalubres. Nesse caso, eles vão ter que ter de tempo de serviço na área da saúde pelo menos 25 anos. Mas para você decorar de uma forma mais fácil, 25 anos é a maioria das categorias profissionais. Então vamos descobrir quais são as de 15 e as de 20 anos. Para 15 anos, quando a gente fala de tempo e exposição a esses agentes, seria somente para rochas e minas, ou seja, aqueles trabalhadores que trabalham com mineração ou algum elemento rochoso. No caso de 20 anos, vai ser para todo trabalhador que esteja exposto ou lidando com fósforo, mercúrio, tinta, fabricação de tinta, chumbo, subsolo, trabalhando em túneis, explosivos e
fogo. Basicamente é esse o resumo dos 15 e dos 20 anos. Todas as demais categorias vão estar enquadradas nos 25 anos. Então fica aí uma dica para você já imaginar onde você esteja enquadrado no seu tempo de contribuição especial. Além desse enquadramento por categoria profissional, a gente também tem um enquadramento por exposição ao agente. É o que a gente chama uma exposição a um agente qualitativo, ou seja, só de eu estar exposto a determinado agente, eu já vou ter direito a esse tempo especial. Então determinadas matérias-primas geram esse direito à aposentadoria especial. E o outro é um agente quantitativo, então tem que ver a quantidade de tempo e de exposição que eu estou perante a esse agente nocivo à saúde. Mas agora vamos falar da parte que mais interessa, que é o do cálculo. Como que vai ficar o cálculo dessa aposentadoria? Será que ela é viável? Ela é interessante para o servidor público? Olha só, se você entrou antes da emenda 41 de 2003, você vai ter direito à paridade e integralidade, que é a melhor regra e a gente já cansou de explicar ela aqui no canal, tá? Tem outros vídeos explicando como ela funciona de uma forma mais detalhada. Agora, se você entrou depois da emenda 41 de 2003, ou seja, você entrou a partir de janeiro de 2004, você ainda vai ter uma regra interessante, mas que talvez não compense tanto, que envolve a soma das 80 maiores contribuições, tá? A média da soma das 80 maiores contribuições. Ainda é interessante, se você não tiver outra alternativa de aposentadoria, pode compensar você aplicar esse tempo especial para solicitar essa aposentadoria. E a nossa última regra de aposentadoria é para aquele servidor público que ingressou após 2019 e preencheu os requisitos após 2019. Como eu mencionei, a reforma é muito recente, então talvez nem tenha servidores enquadrados nesse caso ainda, mas aí a regra vai ser bem ruim. A gente está falando de uma redução substancial da remuneração do servidor. E pode ser que não compense você pedir aposentadoria especial nesse caso, e nem mesmo das 80%, porque eu vou te dar uma dica muito interessante aqui. A possibilidade da aposentadoria especial, ela é muito interessante para você justamente pedir o abono de permanência. Abono de permanência é aquele estorno que o Estado, município ou União faz na folha do servidor referente à contribuição previdenciária que ele paga. Então a gente já tem um vídeo aqui no canal explicando como funciona o abono. E a aposentadoria especial se relaciona muito bem com esse instituto porque ela reduz os requisitos da aposentadoria, mas o cálculo fica ruim. Nesse caso, você não precisa se aposentar pela regra especial, mas você pode utilizar ela para pegar um abono integral, ou seja, você vai ter um bônus na sua remuneração mesmo continuando em atividade. Ao invés de você aposentar mais cedo com uma remuneração ruim, você aumenta a sua remuneração e pode preencher uma regra melhor para aí sim tentar pegar uma paridade e integralidade, às vezes por uma outra regra. Bom pessoal, o vídeo de hoje era esse, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês sobre a aposentadoria especial. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se aqui no canal e acompanhe nosso trabalho em outras redes sociais. Um abraço.